Oi, estudante! Como vai? Eu sou o professor de História, professor Pedro Ivo. Hoje vou abordar Grécia Antiga, período clássico. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sino da notificação para você ter a certeza de que a aula chegou. Tá legal? Vamos para a Grécia? O período clássico da Grécia Antiga é marcado pelas guerras entre gregos e um outro povo, daqui a pouco você vai descobrir qual, e guerra entre os próprios gregos. Além dos conflitos, o período clássico foi marcado por algumas hegemonias. Hegemonias de diferentes cidades-estados. Vamos com calma. Os persas, em campanha expansionista, se aproximaram da Península Balcânica. No sul da Península Balcânica estavam as polis gregas como Esparta, Atenas, Corinto, dentre outras. O avanço persa em direção à Península Balcânica e a expansão grega para a Ásia Menor desencadearam as guerras médicas ou greco-pérsicas. Guerras médicas, pois vem da palavra Medo, Império Medo-Persa, de Medo-Médicas. As guerras médicas aconteceram entre 490 a.C. e 449 a.C. Eu gostaria que você observasse esse mapa aqui. Ilustra exatamente o que está sendo discutido. Essa parte laranjada corresponde ao Império Persa. A outra região, Balcãs, Península Balcânica. Lá no sul estavam as cidades e estados gregas. As guerras médicas, como você está aprendendo, foram conflitos entre o Império Medo-Persa e as cidades e estados gregas. E foram 3 guerras médicas. O momento mais difícil para as polis gregas foi a Segunda Guerra Médica, quando o imperador persa Xerxes levou força máxima para a Península Balcânica. Durante as guerras médicas, nasceu uma liga denominada Liga de Delos. Entenda a Liga de Delos como uma aliança militar entre as polis gregas. E eu faço uma consideração. A liga era presidida por Atenas. As polis gregas, por meio da Liga de Delos, buscavam coordenar a defesa contra os persas. O Império Persa perdeu o conflito. Vitória grega. A Liga de Delos não se decompôs, não se desmembrou. Continuou funcionando na região sob a liderança de Atenas. E agora vem um detalhe importante em relação ao período clássico. Atenas aproveitou a situação, aproveitou o momento para dominar outras polis gregas, utilizando a Liga de Delos. Se ainda assim eu não fui compreendido, veja, Atenas força polis gregas a permanecerem na Liga de Delos. Elas deveriam continuar, adotar o regime democracia nos moldes Atenas e pagar impostos a Atenas. Uma campanha hegemônica, uma campanha expansionista ateniense, uma campanha dominadora. Neste momento, estava à frente da cidade Péricles. A época de Péricles, em Atenas, é o século de ouro de Atenas. São os anos mais prósperos. O apogeu ateniense. Prosperidade militar, prosperidade econômica, consolidação da democracia, efervescência filosófica. Péricles administrava
Atenas. E Atenas vivia o seu auge. Por decisão do Péricles, na Acrópole ateniense, e repare aqui, ó, veja a imagem, esta é a Acrópole, o ponto mais alto da cidade, o ponto mais elevado da cidade. Na Acrópole ateniense foram construídos 2 templos. O templo Erechtheion e o mais conhecido, o Partenon. Veja a imagem. Partenon era o templo que homenageava a deusa Atena, a deusa protetora da cidade. Não tem muito tempo, eu disse que houve a consolidação da democracia ateniense na época de Péricles. E uma decisão do Péricles contribuiu para o reforço do regime democrático. A mistoforia, um pagamento feito aos cidadãos para que os cidadãos participassem das discussões políticas, dos debates. Era um estímulo. A mistoforia era um pagamento para que os cidadãos pudessem fazer política, viver a política, participar das discussões e debates. A democracia ateniense era escravista. Não que o escravo tivesse direitos políticos. Vamos entender. A democracia convivia com a escravidão. Como o momento era de expansão, crescia o número de escravos em Atenas, sendo que o escravo desempenhava o trabalho braçal, dando tempo ao senhor, dando tempo ao cidadão para o trabalho intelectual. Interprete trabalho intelectual como política, artes e filosofia. Aí está o ócio produtivo. O cidadão, devido ao trabalho manual desempenhado pelo escravo, tinha tempo para o trabalho intelectual. A política hegemônica de Péricles, a expansão ateniense, começou a preocupar outras polis gregas. Esparta e as cidades do sul se uniram, formando a Liga do Peloponeso. Em 431 a.C., a Grécia continental foi palco de uma nova guerra. Dessa vez, entre as próprias cidades-estados gregas. Eu me refiro à Guerra do Peloponeso. De um lado, a Liga de Delos, comandada por Atenas. Do outro, a Liga do Peloponeso, comandada por Esparta. Então vocês perceberam que foi uma guerra entre polis gregas. A Liga de Delos perdeu a Guerra do Peloponeso. Vitória espartana. A Liga do Peloponeso venceu o conflito. Raciocina comigo. 41 anos de guerras médicas. 27 anos de Guerra do Peloponeso. E depois da Guerra do Peloponeso, uma série de conflitos entre as cidades. As cidades se desgastaram, se enfraqueceram. Podemos perfeitamente falar em um declínio das polis gregas. E observe, uma decadência associada aos anos de guerras. Um reino chamado Macedônia, que estava no norte dos Balcãs, ao vislumbrar, ao identificar a fragilidade das cidades gregas, não perdeu tempo, avançou para o sul e dominou todas. A invasão da Macedônia sobre a Grécia continental marca o começo do período helenístico. Gostou da aula? Mostre pra gente, deixe o seu like. Em caso de dúvida, acesse os links na descrição. E existem muitas aulas bacanas para vocês prestigiarem. Confira na nossa playlist de história. Um forte abraço e até a próxima!